Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos e amigos desse canal. Meus irmãos, a luz aqui não está boa, cacei de toda maneira, a iluminação não está boa e não tem quem me ajude aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou gravar o vídeo assim mesmo. Assim mesmo gravarei esse vídeo. Porque o importante não é a minha imagem, mas sim a palavra que eu vou anunciar aqui agora. Quero dizer a vocês que é um ensino, né? A meditação aqui para os católicos, nossos amigos católicos, e que um dia eles venham, em nome de Jesus, sair da religião imposta pelos homens, né? Porque o catolicismo, assim como eu era também, as tradições dos nossos antepassados imposta em nossas vidas, nós ainda criança. Aí nós crescemos nessa tradição. Claro que tudo que é ensinado de criança para se tirar depois, só Deus na causa. Mas eu quero aqui pregar, não contenda, mas a verdade que quando ela chega, ela bate, por isso dói. Mas a mesma verdade, ela fala em João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertarás. Aleluia. E essa verdade, muitos acham que é do jeito dele. Muitas pessoas acham que para ser salvo, o que basta é ter boas obras, é ter a sua religião. Muitos dizem, não pode criticar a religião do outro, mas esses tais pessoas, eles não conhecem a luz da palavra. Essa é a verdade. Por que um cristão verdadeiro ele é perseguido, odiado, caluniado pelos demônios, pelo inferno, que manifesta nas pessoas? Porque ele prega a verdade, ele passa reto, ele não alisa a cabeça de ninguém, muito menos de religiões que estão com o altar manchado de sangue e o teto furado. Muitos dizem, mas não tem igreja perfeita. Verdade, a igreja é as pessoas, né? A igreja não é as paredes, a igreja é os cristãos reunidos. Cada um faz parte do corpo de Cristo, né? Nós somos membros do corpo de Cristo, que juntos é a igreja. Mas o erro que eu falo não é das pessoas, todos nós temos falhas. O erro que eu falo para a pessoa sair dessas religiões, eu tenho uma filhinha aqui que está com tosse, que só Deus para curar, mas Deus vai dar a vitória. E aí, meus irmãos, vou dizer que ela estava com essa tosse, né, em nome de Jesus, pela fé. Mas se a doutrina da igreja, do altar, a doutrina, da onde sai a verdade, a fonte, a verdade, da onde sai a verdade, se tiver errada, Jesus não está naquele lugar. Meu Deus, olha aquela tosse. Então, meus irmãos, Jesus não está naquele lugar. Não está, irmão. Não importa se é evangélica, não importa. Não importa se ali não tiver a Bíblia, a luz da palavra, sem sair uma vírgula e sem diminuir um tio. Jesus não está. Ali está as pessoas enganadas, achando que Deus está, mas não está. Vou mostrar tudo na Bíblia. Então, meu amigo católico, eu vim aqui pregar a paz. A Bíblia diz, em Hebreus capítulo 12, versículo 14, segue a paz e a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor.
Então eu prego a paz com todos. Viu, meus irmãos? Só que a verdade, ela fere. Primeiro eu quero dizer a vocês que não leve a mal a tosse da minha filhinha Esther, né? Na verdade não é dela, mas ela está passando por isso agora, mas Jesus vai curar. Quero dizer a vocês que não leve a mal, irmãos. Eu faço o vídeo aqui em casa, não tem para onde eu sair, né? Então ela está passando por essa tosse, mas Deus dará a vitória. Então vamos lá. Eu quero que você abra o seu coração, meu amigo católico. A Bíblia diz em João, Evangelho de João, capítulo 3, que tinha um homem chamado Nicodemos. Tudo que eu falo eu provo na Bíblia. Porque o próprio Jesus me tirou do catolicismo e me disse: vai pela minha palavra. Qual é a palavra dele, irmãos? A Bíblia. A Bíblia é o próprio Jesus em folha. E não pelo que os homens ensinam, e não pela voz dos homens. Ou seja, as religiões. Então, meus irmãos, muitos dizem, mas tem muitas religiões, ninguém sabe qual é a certa. A certa está aqui dentro da Bíblia. É você guardar a verdade. É você saber discernir a verdade de Deus e não dos homens. Não da tradição. E eu quero aqui provar para você hoje que Jesus pregava sim contra as religiões. Você que acha que não, você que é contra mim, porque eu ando pregando contra a mentira das religiões. Ele me chamou para isso. Ele disse para mim, prega para o mundo inteiro. Depois que eu comecei a fazer isso, depois que eu fui pela palavra dele, e eu vi que a coisa não está bonita no meio dessas religiões, e ele disse, prega, vai, prega para o mundo inteiro. Por isso eu abri esse canal. Então, meus irmãos, eu quero dizer a você e meus amigos, não ignora. Eu quero dizer a você que Jesus pregava assim contra as religiões. E quero dizer a você também que se você sabe que eu estou falando a verdade, mas você não quer sair da Babilônia, do catolicismo, da prostituta, porque vai causar contritos, vai causar discórdia entre os familiares seus. Você vai ver irmão afastado de você, irmã, pai, mãe, em muitos casos, assim como eu, eles não afastou, mas ficou contra, ficou triste. Com o tempo, fui orando, evangelizando e teimando. Foi uma guerra e Jesus está trazendo um por um. É depois que você ganha. A vitória é sempre no final. Mas se você tiver medo disso, você está separado de Cristo. Porque aí você ficou do lado dos homens. Meu pai vai achar ruim. Eles vai ficar triste. Eles não vão gostar. Ele me colocou lá na religião deles, mas você nem lembra. Então, meu amigo, eu quero dizer a você, a tradição, Jesus falou, é o que contamina o homem. A tradição dos anciãos é o que contamina o homem. Ele chama aqueles fariseus de sepulcros caiados, que eram religiosos, guardava a sua religião, mas não guardava a palavra que ele pregava. Sepulcros caiados, né? Bonitinho por fora e podre por dentro. Então, meus irmãos, perdão mais uma vez pela tosse da minha filha. Jesus, para esse homem Nicodemos, em João capítulo 3, ele rejeita totalmente ali a religião de Nicodemos, embora foi uma religião deixada pelo próprio Deus, pelo dedo de Deus na lei, nos 10 mandamentos, deixando para Moisés nas pedras, né, nas 2 tábuas de pedra, os 10 mandamentos. O judaísmo foi do próprio Deus, o Deus dos judeus, o Deus dos hebreus, ou não é? Então, mas Jesus chegou a hora de fazer a nova aliança, o qual já era profetizado desde o Gênesis, capítulo 3, versículo 15, que um dia ele viria e esmagaria a cabeça da serpente. Isaías e toda a Bíblia tem profecia da vinda do Messias, que ele viria. Então Deus deu a lei ali para Moisés, para os judeus, né? Os ialdins, os hebreus. E aí nós às vezes até a gente pergunta, mas por que ele fez aquela lei, depois ele veio mudar aquela lei? Ele faz o que ele quer, né, meus irmãos? E ali o antigo pacto, a antiga aliança, foi apenas a sombra da nova aliança. Nós vemos que ali os pecados eram perdoados por sacrifício de animais, cordeiros e bodes e rolinhas e tudo. Mas na nova aliança, o Cristo agora é que é o cordeiro,
que derramou seu sangue, veio fazer um novo concerto e concerto eterno. A Bíblia diz que mudando-se um sacerdócio, necessariamente é a mudança de lei. Então, o Senhor Jesus mudou o sacerdócio de antigamente para agora, um sacerdócio eterno que é nele mesmo, rompendo agora o antigo pacto e fazendo uma nova aliança nele. O que eu quero falar é isso, irmãos? Por isso que ele falou para Nicodemos que era necessário nascer de novo, porque viria um novo pacto. Glória a Deus pela palavra que ele revela para a gente, né? É só mesmo o Espírito Santo. Então ele disse: ó, Nicodemos, você é principal dos judeus. Olha lá para você ver, irmão. João capítulo 3, Evangelho de João. É necessário nascer de novo, mas aquele homem era principal dos judeus e muito sábio nas palavras, nas escrituras. Mas Jesus mandou ele nascer de novo. Receba essa aí, religioso. Receba essa aí, meu amigo, que você tem sua religião, mas não tem base na Bíblia. Não tem alicerce, raiz bíblica nela. Não tem. Jesus disse para você nessa noite: arrependei-vos e nasça de novo. É necessário você nascer de novo. Ele disse para Nicodemos, um homem que tinha as escrituras deixadas pelo próprio Deus, mas chegou a hora dele mudar aquele pacto e disse: olha, agora é necessário você nascer de novo da água e do Espírito. E o que Nicodemos falou? É para você que diz que não pode pregar contra religiões. Tem que respeitar cada uma, não, amigo. Tem que pregar a verdade. A verdade. A verdade. Religiões, muitas delas foram os homens quem criou. E o altar dela é furado e cheio de sangue. Cheio de imundícia das suas prostituições, que adulteraram a palavra de Deus. Então, é Jesus que manda eu pregar, não é a mim. Quando você em raiva, quando você odeia eu pregar contra as religiões, amigão, ou amigona, ou irmão ou irmã, você está contra Jesus. Foi por isso que perseguiram ele, queria matar ele, até chegou o ponto, mas foi para se cumprir, mas chegou esse ponto. Os religiosos é os que mais odiavam ele, entendeu? Porque ele passava reto e dizia: raça de víboras, sepulcros caiados, a sua tradição contamina o seu coração. Se você não comer do sacrifício verdadeiro de Deus, se você não comer da carne do Filho do Homem, não beber do seu sangue, não terá vida em você mesmo. Então você tem que nascer de novo, como o Nicodemos falou para Jesus: Senhor, mas como pode um homem velho, aqui está o mistério, nascer de novo, entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo? Jesus fala: em verdade eu te digo, Nicodemos, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino do céu. E Nicodemos fica sem saber o que Jesus falou com aquilo. Jesus repite: em verdade eu te digo, se não nascer da água e do Espírito, não herdará o reino do céu. Porque o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito, esse é Espírito. O que eu quero dizer para você, meu amigo, meu caro amigo? Quando você nasceu da carne, foi Jesus que falou. Jesus falou isso para Nicodemos, era um homem principal dos judeus, mestre nas escrituras, mas ele ainda não tinha nascido do Espírito. Ele só tinha nascido da carne. O que é isso que Jesus quer dizer? Quando o homem nasce do pai e da mãe, ele nasceu da carne, que nasceu de um homem e de uma mulher que não era divino. Mas quando ele arrepende dos seus pecados, aí ele nasce do Espírito. Quando ele arrepende e aceita o único sacrifício salvífico de Jesus, ele nasceu do Espírito e foi salvo naquele momento. Se todos os dias ele manter naquela comunhão, ele mantém salvo. Essa é a verdade. Então, meu amigo, Jesus disse: ó, Nicodemos, você tem que nascer de novo da água, que é o batismo. O batismo verdadeiro é depois da pessoa adulta. Por quê? Jesus deixou exemplo, ele mesmo foi com 30 anos para deixar para nós. Ele não precisava, mas foi para cumprir a justiça. E disse para Nicodemos, é tanto que Nicodemos falou: Senhor, como um homem velho pode nascer de novo? Pronto, não é homem novo que nasce de novo. Não é uma criança que nasce de novo do Espírito, é uma pessoa velha. João capítulo 3, dá uma olhada para vocês verem. Como um homem velho pode nascer de novo, Senhor? Da água, que é o batismo, simbolizando a morte da velha criatura. E outra, batismo não é só na cabeça, e também não é por aspersão, é por imersão dentro da água. O corpo inteiro, para simbolizar a morte de um velho
do velho homem. Quando a pessoa morre, não enterra ele, ele deita no caixão de barriga para cima e as costas desce, né? As costas é a que desce lá na terra. Então, o batismo é daquela maneira. A pessoa desce de costas na água e volta de novo para cima, simbolizando o sepultamento na água da velha criatura. Quando a pessoa sai da água, é uma nova criatura nascida de novo do Espírito. Pronto, uma criança não sabe o que é isso. Então, você não prega isso para a criança. Então, Apocalipse 22, 18, 19, que diz: ai de quem acrescentar e quem diminuir, já está se cumprindo na sua vida, porque você batizou quando era criança sem ter culpa e continua com a ignorância, achando que está batizado e que é um batismo bíblico. Por que eu quero dizer isso, amigo? É porque a palavra de Deus é viva e eficaz e inspirada pelo Espírito Santo. Está na Escritura em Timóteo. Porque a palavra de Deus é divinamente inspirada por Deus e apta para exortar, para corrigir, para doutrinar as pessoas almas em justiça. Então eu quero dizer você, meu amigo, você tem sua religião, mas não é baseada na Bíblia. Quando eu vou explicar para você com a Bíblia, você defende com as suas opiniões. E eu vou te mostrar na Bíblia que o seu Deus é o seu ventre. Agora, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Está escrito em Filipenses, capítulo de número 3. Filipenses, capítulo 3, versículo 19, 18 e 19. Se não me falha a memória, a Bíblia vai dizer: porque há muitos dos quais muitas vezes vos disse, o apóstolo Paulo falando, e agora também eu digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Vocês são inimigos da cruz de Cristo, porque não aceitam a verdade. Cujo o fim deles é a perdição, cujo Deus é o seu ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, não a Senhora, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Mais uma vez, versículo 19. Cujo fim deles é a perdição, e cujo Deus deles é o ventre deles. Por quê? Porque como um Deus da pessoa é o próprio ventre, ele ouve a verdade e baixa a cabeça e diga: mas eu acho que, na minha opinião, é assim. Então o Deus dele é o ventre e não a palavra, que é Jesus. O Deus palavra, com Deus maiúsculo, é essa aqui, ó. Se você crê, é assim, eu creio. É assim, minha religião está errada mesmo. Por isso que Jesus manda a gente pregar, para achar os verdadeiros, para achar as ovelhas que estão espalhadas em outros apriscos. Ele fala em João capítulo 10, eu ainda tenho muitas ovelhas que estão em outros apriscos e me convém ajuntá-las. Então, meu amigo, por isso que Jesus mandou. Eu sei que quando eu prego para 1000 pessoas, se vir 2 fiéis, é um milagre. Mas eu tenho que dizer a você, amigão, mulher seu coração, você tem que crer na palavra e não na religião, não na sua opinião. Mas agora eu quero aqui, com todo respeito, deixar umas coisas que eu separei para deixar para você sobre o batismo. O batismo que eu já falei que é depois da pessoa entender o evangelho e nascer de novo, depois de velho. A prova está em Mateus 3,6, onde João Batista diga: arrependei-vos e sejam batizados, confessando os seus pecados. No Rio Jordão, naquele tempo era no Rio Jordão. Arrependei-vos e sejam batizados no Jordão, confessando os seus pecados. Criança não faz isso. Vinha um bando de homens querendo batizar sem arrepender. Jesus falou, o João Batista falou: raça de víboras,
Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Raça de víboras. Produz primeiro frutos dignos de arrependimento, para que depois sejam batizados. Uma criança arrependeu de quê? Então é depois de adulto, amigão. Então essa palavra está se cumprindo na sua vida. Você diminuiu a palavra de Deus. Entendeu? Você fez do seu jeito. Ok, você não teve culpa, você era uma criança. Seu pai também não teve, porque o pai dele já fez com ele, o bisavô. Mas agora a luz está chegando. Seja valente. Eu fui um valente quando eu descobri essa verdade. Enfrentei avós, pai, mãe, todo mundo. Fiquei sozinho. Mas agora Jesus está trazendo de um por um. Deu para entender? Eu vou te mostrar na Bíblia. Mateus capítulo 10, versículo 34. A seguir, Jesus fala: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Porque os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Quer dizer, depois que a pessoa aceita só Jesus no meio da família e vai pregar a verdade, ele fica só, amigão. Estou dizendo para você. Aí se cumpre Jesus na sua vida, quando você acha muitos inimigos. Porque ele tinha por pregar a verdade. Ele tinha por pregar a verdade contra as religiões. Ele tinha. Entendeu? É tanto que foi perseguido pela religião dos romanos, dos fariseus, saduceus e tudo. Dos judeus. Foi perseguido. Porque ele falava a verdade também. Até os apóstolos. O apóstolo Paulo entrou numa religião da deusa Diana e disse: isso aqui não é Deus, essas imagens aqui não é Deus. E acabou com o comércio daquelas imagens, que ali as pessoas estavam vendendo imagens para ganhar dinheiro. E ele não estava nem aí, amigo. Ele ganhava pancada, jogava ele nos buracos, ele acordava de novo. Eu sabia que ia morrer mesmo pelo evangelho, assim como eu. Seja feita a vontade de Deus. Não importa. Eu não passo a mão na cabeça de ninguém para arrumar amizade. Eu prego a verdade. Eu quero arrumar amizade verdadeira. Se for verdadeiro, vem, bem-vindo. Se não for, vai escutar a verdade e vai ficar lá. Então, meu amigão, a verdade é essa. Hoje você ouviu a verdade. Eu sou nada. Eu sou simples. É esses que Jesus usa. Mateus capítulo 11, versículo 25, Jesus diz: graças eu te dou, meu Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas dos sábios e dos entendidos e revelaste aos pequenininhos. Os pequenininhos como eu, quantas pessoas já teve pessoa de colocar o dedo na minha cara e dizer: quem é você para falar da minha religião? Eu disse: eu não sou nada não, não é eu que falo não, é a palavra. Entendeu, amigo? É a palavra quem fala. E ele revela aos pequenininhos que ninguém dá nada. É esses que ele revela pelo Espírito e não aos sábios e dos entendidos. A esses ele ocultou os mistérios da verdade. Porque eles batem a mão no peito: eu estudei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu estudei tantos anos. Jesus, ele pega, a Bíblia diz, a Bíblia, eu vou só na palavra, porque Deus, ele ocultou as coisas dos sábios entendidos. Ele pega as coisas que não são para confundir as que são, as fracas para envergonhar as fortes. Então, meus amigos, meu amigo, eu quero dizer a você que acha que um padre que adora Maria, ele está falando a verdade, é Deus que está falando na boca dele. Sim, a hora que ele está falando só de Jesus, do sacrifício de Jesus, beleza, é verdade. E onde tem verdade, tem Jesus. Naquele momento ali é verdade. Mas a hora que ele começa a beijar a imagem e falar de Maria, já não é mais Jesus, já é o inimigo que está falando na boca dele. A Bíblia fala desses falsos profetas, que fala, ora fala como o cordeiro e ora como o dragão. E você acha que ele só fala a verdade, então você está enganado. Quando você não conhece a verdade 100%, perdoe eu falar, amigo. Eu falo sem um pingo de medo de errar. Você não tem o Espírito Santo. E quem não tem o Espírito Santo ainda não é salvo. Se você morrer agora, sua alma, os demônios levam para o abismo. Porque você não tem o Espírito Santo. Perdão eu falar isso. Eu falo sem um pingo de medo de errar. Você diga: Santa Maria, Mãe de Deus. Deus não tem mãe. Ele só chamava ela de mulher. Outra, quem fez ela foi ele. Gênesis 1, 26. Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E lá estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque a palavra façamos não é uma só pessoa.
Gênesis capítulo 1, o primeiro versículo diz, primeiro capítulo: no princípio criou Deus o céu e a terra, e o mar e tudo o que neles há. Quer dizer, criou os céus, a terra e o mar e todos os viventes que neles há, até nós. Já no Evangelho, no capítulo 1, no versículo 1 também diga: e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Versículo 10. Ele esteve no mundo, e o mundo foi feito por ele. Quem é o verbo que era Deus no início? Também Jesus. Você ouviu o versículo 10? Ele esteve no mundo. Quem é ele? Jesus. E o próprio Jesus disse: quem me vê, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Foi ele que criou Maria, amigão. Foi ele que criou. Gênesis 1, 26. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Ele fez todas as coisas. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 15, a Bíblia diz: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, meu amigo, ele é a imagem do Deus invisível e o primogênito de todas a criação de Deus, até das galáxias, das Via Lácteas, planeta, tudo. Ele foi a primeira criatura que Deus fez. E ele é a própria palavra de Jeová. Ele saiu de dentro do Pai, assim como a fruta sai da árvore. Então, ele só chamava ela de mulher. Então, meu amigo, você tem que ir pela palavra e não pela religião. Jesus foi perseguido porque ele pregava a verdade para os religiosos. Ele dizia para eles: você tem que nascer de novo, senão não entra no céu. Eu digo para você também, eu não, a palavra diga: se você não nascer de novo da água e do Espírito, você não é do reino do céu. Você não tem prática de guardar essa palavra. A gente prega e você não dá muita bola, você baixa a cabeça e vai falar o seu ponto de vista. E eu tenho a dizer você, que se você diminuir um tio e um J ou acrescentar, você não entra lá. É ela quem fala. Como é o nome desse livro? Bíblia Sagrada. Ela é divinamente inspirada pelo Espírito de Deus. Então, meu amigo, está escrito nela em 2 Timóteo, se não me falha a memória, 2,16. Porque a palavra de Deus é divinamente inspirada por Deus. É o que eu quero deixar mais umas coisas que eu deixei separado para te mostrar. Salmo 115 fala: o Deus deles tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não vê. Tem ouvido, mas não ouve. Tem garganta, mas não sai som nenhum. Tem mão, mas não apalpa. Tem pé, mas não anda. E torna semelhante às imagens, os Deus deles, os que faz elas e os que crê. Você crê nas suas imagens, né, amigo? Você está morto igual ela. É a Bíblia quem está dizendo. Torna semelhante a elas, morto, porque tem essas coisas e não funciona nada. Torna semelhante os que faz ela e os que crê. Deu para entender? No início da Bíblia diz que, no início da palavra, em Deuteronômio, no início da Bíblia fala, nos primeiros livros, Pentateuco: maldito é o que faz imagem de escultura e colocar no lugar, e todo o povo diz amém. Esse é o nosso Deus, esse que intercede por nós. Quero aqui deixar para vocês também, em Levítico, capítulo 19, versículo 31, a Bíblia fala para não consultar os mortos. E você diz que pega os seus santos, as suas imagens, e faz orações a eles para eles interceder por você. Lá fala Levítico 19, 31. Por isso que a fé do cristão tem que ser baseada na Bíblia e não na religião, meu amigo. Não consulteis aos mortos. É uma abominação ao Senhor. E a pessoa morre e você diga que lá era santo. Depois eu vou te mostrar quem é as pessoas que é santo. Santo é os vivos. Os que já partiu foi salvo. Foi santo aqui na terra, porque aqui na terra ele foi separado do pecado. Qualquer um de nós que é separado do pecado é santificado. Agora, depois que morre, ele é a pessoa salva. Jesus falou que quando a pessoa está lá no paraíso, agora ele é como os anjos. Aí vocês ficam pensando, pedindo eles: ajuda nós, São Fulano, intercede por nós. Você está longe de Deus, separado de Jeová. Porque ele diga: não consulte os mortos. Você não está consultando os mortos? Você crê aí, o Papa pega tal fulano, porque fez muitas boas obras na terra, mas ninguém sabe nem se foi salvo, porque as obras não salvam, quem salva é a graça. A mesma Bíblia diz.
com referência em Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos e não pelas obras, para que ninguém se glorie. Então o Papa pega aquela pessoa e diz que foi um santo. Você vai pedir intercessão àquela pessoa, mas esqueceu, você obedece o Papa e desobedece a palavra de Deus, que é o próprio Jesus. Não consultei aos mortos. Por que Deus diga isso? Porque quem vem responder e fazer o milagre é os demônios. Olha você duvidando de novo. Esse crente está errado. É errado o quê, meu amigo? Se Jesus rejeita isso e te aconselha a não fazer, é porque pode vir alguém com engano te responder. Mas esse alguém não é aquela pessoa. E nem Deus também. Você acha que é Deus. Nós pedimos o santo, mas quem faz é Deus. Meu amigo, vigia. Toma cuidado. Se ele pede para não consultar os mortos, pode ter engano pelo meio. E você vai achar que foi a intercessão daquela pessoa. É a Bíblia quem manda, meu amigo. Você está enganado. Você tem que nascer de novo, arrepender e viver pautado na palavra e não na religião. Salmo 115:17. Os mortos não louvam a Deus. Salmo 115:17 diz que os mortos não louvam a Deus, porque as suas memórias jazem no esquecimento. Mas você fica: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecador, agora e na hora da minha morte. Amém. Parece que ela escutou. Não escutou, amigo. Ela não tem os atributos de divindade. Onisciência, onipotência e onipresença. Ela não tem. A onisciência porque ele sabe de todas as coisas do universo e de coisas que nós nem imaginamos o que é. Mundos que nós nem sabemos. Mundos que estão milhões de anos-luz de nossa imaginação. Ele sabe de tudo. A onisciência. A onipotência é porque o poder dele não tem fim. E a onipresença, porque ele está presente em qualquer lugar do universo, onde você imaginar. Só ele. Aí você diga: ajuda Maria na hora da minha morte. Você acha que ela escutou? Ela não tem esses atributos, ela morreu. Não consultei aos mortos, ela morreu. Mas o único que ressuscitou foi Jesus Cristo, porque ele já era divino. Segundo João capítulo 1. No princípio era o verbo. O que é um verbo? Uma palavra. O verbo é algo. É uma palavra que você vai acrescentar dentro daquela mesma palavra, em cima daquela mesma palavra, outros sentidos. Como, por exemplo, eu, tu, nós, vós, eles. Entendeu? É um verbo. Jesus é o verbo. O verbo de Deus. Ele sim é divino. O Espírito Santo é divino, porque é o Espírito do mesmo Deus. Então, meu amigo, você está invocando alguém que não está te ouvindo. Não consultei aos mortos. Não peça intercessão. Não peça para os santos interceder. Por quê, amigo? Você peça para o Espírito Santo, porque ele é o único intercessor. E Jesus o único mediador. Você quer pedir oração? Peça aos irmãos, aos cristãos que está vivo. Aí sim Deus deixou. Orai uns pelos outros, está na Bíblia. Agora os mortos não. Os mortos não, viu? Eu quero aqui dizer você também. É muito engano na sua religião, amigo. Jesus falou: a ninguém chamei vosso Pai, porque Pai só há um que está no céu. A ninguém, a não ser o Pai da terra, né? Que não é pecado chamar o meu Pai de sangue. Mas Pai espiritual. Por exemplo, o seu padre lá, da sua religião católica. A palavra padre é pai na língua italiana. Lá, os filhos chamam os pais de padre. E de onde é a igreja católica? De Roma, da Itália. Padre quer dizer pai. Você está chamando ele de pai, sem saber. Jesus falou: a ninguém vos chamei de pai, porque pai só há um que está no céu. Então, meu amigo, já começa errado. Papa quer dizer o quê? Pai também. Então, meu amigo, a ninguém chamei de pai, a não ser o que está no céu. Então, eu quero dizer você, amigão, refleta a sua vida. Apocalipse 17:18 fala de uma igreja prostituta, que prostituiu a palavra de Deus. A Bíblia diz que essa igreja está vestida de ouro, pedra preciosa, vestida de cor escarlata e de púrpura, uma cor avermelhada e rosada, que só essa igreja veste os bispos de Roma, só ela na face da terra.
A Bíblia diz no versículo 9 de capítulo 17, que essa igreja está sentada sobre 7 montes. Qual é a igreja na face da terra que tem uma sede que está em redor de 7 colinas? O Vaticano. A Bíblia diz que essa igreja está embriagada com o sangue do santo e das testemunhas de Jesus. Qual é essa igreja que fez isso aí, massacrou os cristãos na Idade Média? Qual foi? Na Santa Inquisição. Católica. A Bíblia diz que essa igreja vai ter uma união com a besta, com o falso profeta. O falso profeta dela vai trazer a besta, que é o anticristo. O que o Papa está fazendo agora? Pedindo uma nova ordem mundial, um único governo mundial, unindo as religiões, tudo. Já caiu por terra o que eles diziam há muitos anos atrás, que ela era a única, naquela reza que vocês, uma tal de reza de crer em Deus Pai, que esse negócio de reza também não é certo, porque a palavra reza quer dizer repetição de palavra. O certo é oração. Em Mateus capítulo 6, versículo 7, a Bíblia diz: não oreis em vãs repetições. E a palavra reza quer dizer repetição de palavra. Mas Jesus diz: quando você orar, ora assim. Então, meu amigo, reflete no que eu estou te falando. Religião não salva. Eu não tenho religião. Eu prego a palavra. Eu prego a palavra aqui em casa, nas estradas, na rua, na praça. E as pessoas que querem seguir, nós reúne na garagem, debaixo de uma árvore, onde for. Nós reúne, nós faz culto, nós faz Santa Ceia. Nós vemos a doutrina verdadeira. Nós já batizei pessoas. Por quê, meus amigos? Porque esse é o evangelho verdadeiro. Os apóstolos, eles faziam cultuavam na casa dos irmãos também. Então está na Bíblia, fazia culto nas casas, está na palavra. Então eu quero dizer você, toma cuidado. A Bíblia diz, não cultuareis a Deus e aos demônios. Como é que cultua a Deus e aos demônios? Você entra numa igreja católica, por exemplo, não só nela, tem outras também, né, macumbas. Só que lá não invoca a Deus e a demônio, mas no catolicismo tem. Como é que invoca demônio? As imagens de escultura. Se a Bíblia diz que elas é maldição, por trás delas tem demônio. Você não vai crer. Então continua com a sua crença, amigão. Um dia você vai ser julgado, vai ter o juízo final. Você vai lembrar desse ensino e vai dizer: por que não aceitei aquele ensino daquele simples homem? Em cima do altar está cheio de imagens de escultura. Mateus capítulo 4, versículo 23 e 24, Jesus fala: a hora vem e já é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Adorar sem ver. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito. Quem vê o espírito? Ninguém. Então quer que adora sem ver, não precisa em mais. Deus abomina aquilo. Agora, as igrejas primitivas não era só a romana. Vocês ficam dizendo que foi a que Jesus deixou, né? Apocalipse capítulo 2. Tem 7 igrejas na Ásia, ao mesmo tempo os apóstolos mandavam as cartas para essas igrejas todas. Como é que foi a única que Jesus deixou? Mentira de Satanás. Éfeso. Vamos lá na Bíblia para tirar tema, viu? Meu negócio é na Bíblia. Tirar temas suas. Meus amigos católicos, não leva mal não, seja humilde. A primeira chama Éfeso, a segunda chama Esmirna, a terceira Pérgamo, a quarta Tiatira, a quinta Sardo, a sexta Filadélfia e a sétima Laodiceia. E o título é Cartas às 7 igrejas da Ásia. E tinha mais, viu, em outras localidades. Só que a romana corrompeu. Eu vou provar para você. Ela corrompeu no ano de 803 depois de Cristo, no concílio de Macúncia, o Leão, Papa, eu creio que aqui é um Papa, Leão XIII, foi instituída a festa da Assunção de Maria. Aí já estava começando a desviar a igreja de Roma, colocando Maria no lugar do Cristo, para tirar o foco de Cristo. E quem é que faz isso para tirar o foco de Cristo? Satanás.
Aqui também nós vemos aqui também como forma de oração a Maria. Foi nos mosteiros em torno do ano 1000 depois de Cristo, né? E foi aos poucos difundindo. Então aqui, né, já começou a oração a Maria nos mosteiros lá em torno do ano 1000. Então, meus amigos, pesquisa, vai fundo, vai atrás para você saber. E aí foi colocando, né, adoração a Maria, voltou a batizar a criança, tudo tem as datas, quando ele passou a batizar a criança, adoração às imagens. Vou provar para vocês aqui, ó. Anotei aqui. Vou provar para vocês aqui, ó. Por volta de 451, quando foi fixado o código da encarnação do concílio da Calcedônia, a igreja passou a permitir oficialmente as imagens. 451 depois de Cristo. Mas a palavra diz: eu sou o Senhor, esse é o meu nome. Isaías 45, 20. E a minha glória não darei a ninguém, nem o meu louvor às imagens de escultura. Quando você, católico, canta uma música do mundo, uma música que não adora a Deus, você está adorando Satanás. Quando você bebe uma cerveja, perdão pela palavra, você está bebendo a urina de Satanás. Uma urina, ela não espuma quando a pessoa urina, ou um agente, ou o ser humano ou o animal, não tem uma espuminha por cima? Por baixo fica a urina e por cima a espuma. A cerveja é do mesmo jeito. Você coloca a espuma e por baixo está tipo a urina de Satanás. Ela embriaga, a Bíblia diz: os embriagados não herdarão o reino do céu. Não tem a doutrina santa na Igreja Católica, a santidade do corpo, as vestimentas. Não ensina essa doutrina. É a prostituta, a mãe das abominações da terra. É a mãe até das igrejas que se diz evangélica desviada. É a mãe delas. Então, meus amigos, aqui também está, eu quero mostrar para vocês aqui, 1 Pedro 1, 15 e 16, fala, sede santos como santo eu sou, né? Ele fala para nós vivos: seja santo como santo eu sou também. Jesus fala. Então os santos, voltando aqui sobre esse negócio de santo, é quando a pessoa arrepende e nasce do Espírito, porque quando nasceu do homem e da mulher, criancinha, o homem e da mulher, nasceu da carne, então ele é carne. Ele pode ter religião, pode batizar ele, pode tudo, mas ele é carne. Você quer saber por que é carne, amigão? Vou dizer porque você é carne. Se alguém pisar no seu pé, fuxicar do seu nome e te enfurecer, você vai fechar a cara para ele. Se você fechar a cara, você está endemoniado. Quem fecha a cara de um homem é os demônios. É o mundo espiritual que está por trás. Mas se você nascer de novo, você vai orar por ele. Você vai dizer: Deus, eu amo aquela pessoa, eu repreendo aquele demônio naquela pessoa. Um dia eu quero dar a paz do Senhor para ele. Deu para entender? Então, meu amigo, eu quero dizer você tem que nascer de novo. Você nasceu da carne, você é carne. E os desejos da carne? Entendeu? Você para nascer do Espírito, tem que amar a Deus de todo o seu coração, todas as suas forças, todo o seu entendimento, todas as suas almas, toda a sua alma. Para você nascer de novo, você será uma nova criatura, uma outra pessoa. Já aconteceu isso com você? Reflete aí, viu? Você já nasceu de novo? Sua crença é só em Jesus Cristo? A base da sua fé é a palavra de Deus? Ou a religião? Ou se eu acho? Eu acho. Eu acho aquilo. Eu acho aquilo lá. É isso aí. A base sua é essa. Então, amigão, se a sua base for essa, me perdoa falar, igual eu estava um dia. Estás separado de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 14, Jesus fala. Quem não, apóstolo Paulo, né? Escreve: quem não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Ele chama a pessoa de esse tal ainda.
não é dele. Porque não tem o Espírito de Cristo. Você adora as imagens e abomina. Você invoca os mortos. Vai interceder por você. Você invoca Maria para te livrar na hora da morte. Meu amigo, se você não se arrepender, você vai parar no inferno. Eu falo para você, uma pessoa só e uma multidão, e o mundo inteiro, e o inferno inteiro. Pense num cristão que Deus ungiu com coragem e ousadia e não tem medo. Pense num cristão que não tem medo dos demônios. Pense num cristão que anda querendo que Deus permite que eles manifestem mesmo para me expulsar. Porque eu gosto de ver o poder de Deus. Não tem medo não, amigão. Eu falo mesmo. E o pior, as pessoas, quando não gostam do que eu prego, eles falam mal de mim, mas não na minha frente, pelas costas. Pelas minhas costas fala mesmo. Mas não tem coragem de falar. Face a face. Por quê? Porque eu vou brigar com eles? Não. Porque eles escutam a verdade. Então, meu amigo, reflete a sua vida. Jesus pregava contra as religiões. Ele dizia, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? O João Batista dizia. E Jesus dizia, Mateus 23, Mateus 23, meu Deus, vou conferir aqui. Isso mesmo, Mateus 23, 33. Jesus fala, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Como? Eu sou uma pessoa boa, faço coisa boa, não ando assim, mas não nasceu de novo. Não nasceu de novo. Caça para ver se não acha. Meu amigo, a pessoa que diga que é cristão e não anda com sua vida devocional de oração e jejum, como ele vai aguentar os ataques? Como ele vai aguentar as inclinações da carne? Tem que nascer de novo. Como o homem anda no espírito, fortalece o seu espírito no jejum. Os alimentos da terra para fortalecer sua carne. E qual é o alimento do espírito? Jejum. Não só uma vez por ano, não existe isso. Jejum sempre. Ao menos 3 vezes por semana, ainda é pouco. Então, meu irmão, o dia inteiro, eu quero dizer a você, arrependa dos seus pecados. Peça perdão a Deus. Senhor, não conhecia essa palavra. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade está aqui, ó. Jesus diz, João 10,9, eu sou a porta. Aquilo que entrar por mim, salvar-se-á. João 17, versículo 3. E a salvação é essa, que a ti conheça o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem ele enviaste. Essa é a salvação. Conhecer o único Deus verdadeiro. Não a senhora. Sabe o que a Bíblia diz em Jeremias 7,17? Que tinha uma deusa que os judeus, o povo de Deus, traía ele de vez em quando. Estava traindo ele com ela. Chamada, sabe qual é o nome da deusa? Rainha do céu. Olha lá na Bíblia para você ver. Quem é a rainha do céu dos católicos? Colocou Maria, que não tem nada a ver no lugar dela. Ela não tem nada a ver, amigo. Olha o que Satanás faz. Os mesmos demônios daquele tempo. Os demônios existem. Eles é espírito. E só vai ser destruído no lago de fogo, no juízo final. O mesmo demônio que estava enganando aquele povo. Entronizou no cristianismo. Botou na cabeça do povo que Maria intercede. Que Maria está à direita de Deus intercedendo por nós. E que Maria é a rainha do céu. O mesmo demônio daquele tempo enganando o povo hoje. Deus abomina a rainha do céu. Jeremias, capítulo... Vou ler para você ver, para você saber que eu não estou inventando. Jeremias, capítulo 7, versículo 17. Vou ler para você ver se Deus gosta da rainha do céu. Você fica aí, rainha do céu, Maria, rainha do céu. É o engano. Quem é o engano? Satanás, o mesmo demônio daquele tempo. Toma cuidado, amigão. Depois eu tenho um versículo para fechar com chave de ouro, viu? Aleluia. Glória a Deus. Quando eu digo aleluia, eu estou dizendo glória a Deus. Não zomba, viu? Então, meu amigão, receba essa aí, viu? Jeremias, capítulo 7, versículo 17. Fala bem assim, ó. Não vês tu, é Deus dizendo,
o que anda fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, e os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha para fazer bolos à rainha do céu. E oferece libações a outros deuses com D minúsculo, para me provocar a ira. Acaso é a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor, e não antes a si mesmo, para a confusão dos seus rostos? Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre os homens e os animais, e sobre as aves do campo, e sobre os frutos da terra, e acender-se-á, e não se apagará. O que? A ira de Deus. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios, e comei carne, porque nunca falei a vossos pais no dia em que vos tirei do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocausto e sacrifício. Mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvido à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós serei o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vai bem. Entendeu, meus amigos? Então, aqui o Senhor fala que tinha uma rainha do céu, que o povo fazia libações a ela e queimava bolo, fazia bolo para festejo com essa deusa. E ele falou que eles estavam provocando a ira dele. A rainha do céu hoje quem é? Você já sabe, amigão. Maria não tem nada a ver. A Maria bíblica não tem nada a ver com a Maria católica. A Maria bíblica, ela prostrou nos pés do Senhor e disse: a minha alma, Lucas 1,46, engrandece ao meu Senhor, e o meu espírito se alegra no meu Salvador, porque ele atentou na baixeza, na pequeneza da sua serva, colocou ela no lugar de serva. Você acha que agora ela é divina, é deusa? Vocês é que em Deus é ela é serva. O servo serve ao Senhor. Ela não é senhora, ela é serva. Vocês ficam a senhora. Mateus capítulo 6, versículo 24. Não pode servir a dois senhores. 1 Reis capítulo 18, versículo 21. O profeta Elias diga para o povo: não cocheieis em dois pensamentos, ou vocês servem a Deus, ou vocês servem Baal. Então, amigão, não tenha muitos pensamentos, só há um Deus. Jesus falou: ouça, ó Israel, há um só Deus. Ouça, ó Israel, há um só Deus e um só mediador. Então, meu amigo, você viu a verdade. Não invoquei aos mortos. É abominação a Deus. Eles não podem te ouvir. Você quer pedir ajuda? Peça os cristãos para orar naquela casa, fazer uma campanha de oração, fazer o jejum. Você vai ver o Satanás ir embora e a vitória vir. Estou dizendo que eu tenho prova, eu vivo isso. Eu tenho testemunha de buscar a Deus e ele responder. Agora, pedir aos mortos, você está afrontando a Deus. Você está afrontando a Jeová. Mas a Madre Teresa de Calcutá, o São Fulano, a Santa dos Fulana. Não, amigo, não vai nessa não, meu amigo. Ela também adorava Maria. Os santos católicos adoravam Maria, porque o catolicismo adora Maria. Pede dela para levar na hora da morte. Ali vem um Exu chamado Exu Caveira buscar a alma da pessoa. Se morreu adorando Maria, desceu para baixo. Desceu para baixo. É a Bíblia quem diga. É a Bíblia quem diz, amigo. É a Bíblia quem diz: quem é enganado pelo Satanás desce para o inferno. Se ele não quer adoração a outros deuses com D minúsculo, e a pessoa morreu adorando, ainda mais quem ouviu igual você agora, viu? Você ouviu. A Bíblia diz que Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Mas depois que você conhece, agora sim, viu? Eu te mostro na Bíblia. Você quer que eu te mostre isso na Bíblia? Só mais esse e outro versículo para fechar com chave de ouro, ok? Aleluia, glória a Deus. Atos, capítulo 17, se não me falha a memória. Atos 17. Glória a Deus. Atos 17. Versículo 30. Mas Deus não tem em conta os tempos da ignorância. Anuncia agora a todos os homens,
em todo lugar que se arrependa. Pronto. Se você não sabia disso, ele não levava em conta. Agora você sabe. Agora ele vai levar em conta, viu? Se você não obedecer, saiba de uma. No juízo final você está na fila. Vai bater de frente com ele. Ele vai te mostrar tudo que você ouviu e não obedeceu. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe. A verdade dói, mas liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só Jesus salva. Eu estou aqui para dizer isso. Só Jesus salva. Só esse nome tem poder. Eu sou testemunha do poder dele na minha vida. Eu sou testemunha de Jesus Cristo na terra. Em nome de Jesus. A salvação é só ele. Deus seja louvado. E vou terminar com a chave de ouro. Apocalipse 17, você viu que dá a pista dessa falsa igreja. Dá as pistas completa. E não tem outra a não ser ela. E no capítulo 18 de Apocalipse, no versículo 4, já diga: agora sai dela, povo meu, para não ser participante dos seus pecados. Pronto, receba essa em nome de Jesus. Não quer sair não? Deus não obriga. Fica aí, amigão. Faz segundo o seu ventre achar. Você viu aí que muitos, o Deus deles é o ventre, é o eu acho, e não a base da palavra. Interpreta a palavra do seu jeito. Então, meu amigão, fica aí, viu? Deus abençoe então. Que o Espírito Santo vai fazer a obra. Deus abençoe. Que o Jeová venha ter misericórdia.